Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 9, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e és que é povo de dura cerviz. Moisés subiu ao monte, obedecendo a uma ordem do Senhor para buscar e estar na sua presença. O povo, porém, permanecendo distante, se corrompeu, chegando ao ponto de construir para si um bezerro de ouro, adorando a outros deuses e pecando contra o Senhor, que havia os tirado do Egito, aberto o mar e feito milagres. Por não estarem na presença de Deus, eles se deixaram influenciar por pensamentos enganosos, por aquilo que ainda estava dentro deles, se esquecendo de tudo o que Deus havia feito e passaram a caminhar rumo à própria destruição. Faço a seguinte pergunta hoje: será que valorizamos a presença do Senhor? Nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. Nossas palavras, a murmuração, a falta de tempo para o Senhor, as brigas, a rebeldia, são pecados que ferem o coração de Deus, nos tirando da sua presença e fazendo com que deixemos de ouvir aquilo que realmente pode transformar e mudar o nosso dia. A pressão do povo fez com que até mesmo Arão, sacerdote do Senhor e principal companheiro de Moisés, também saísse da presença de Deus. Devemos permanecer firmes em sua presença sem deixar que as pressões, o ambiente e as dificuldades do dia nos tragam sugestões que possam nos afastar e desviar dos propósitos. Por isso que vemos que após Moisés eliminar aqueles que influenciaram o povo, continuou ouvindo a voz do Senhor e não aceitou o decreto que tinha sido imputado para o restante do caminho. E no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, diz abertamente ao Senhor o seguinte: Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Deus havia dito que daria a vitória, porém não iria com eles. Do que adianta receber aquilo que tanto desejamos sem a presença de Deus? Moisés não estava interessado na promessa, mas sim no Deus da promessa, no grande eu sou. Viver a presença é muito mais importante do que estar em qualquer lugar. Pois, esses dias, ouvi a seguinte frase: as estratégias não podem ser maiores que o propósito do Senhor. Ou seja, sua atenção não pode ficar nas conquistas, pois se caso isso ocorrer, a presença do Senhor em sua vida não valerá nada e nos levará a viver a mentira e a corrupção. E diante desse contexto te faço mais uma pergunta: qual é o objetivo e propósito do nosso coração? Se o real desejo for a presença de Deus, por onde passarmos, as pessoas contemplarão a sua glória. Onde há questionamentos, dúvida e excesso de preocupação, está faltando a presença de Deus. Mas onde está a sua presença, ali há descanso e paz. Mesmo diante das maiores guerras e dificuldades, como aconteceu com Gideão, o povo estava em total opressão dos midianitas. E mesmo assim, o Senhor revela a sua presença, como descrito em Juízes capítulo 6, versículos 23 e 24, que diz: Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas,
não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Foi a presença de Deus que abriu o mar, que fez a água sair da rocha, trouxe maná e as codornizes. Foi a presença do Senhor que fez Sadraque, Mesaque e Abednego andar numa fornalha de fogo ardente e não ter um fio de cabelo queimado. E também fez Daniel ser lançado na cova dos leões e não sofrer nenhum dano. A presença de Deus fez as muralhas de Jericó caírem e fez 300 homens derrotar um exército de milhares. A presença de Deus tirou Paulo e Silas da cadeia, abriu todas as portas para Pedro sair de onde estava preso e trouxe Lázaro de volta à vida. Somos o povo de Deus, e por meio da sua aliança conosco, Ele nos faz contemplar suas maravilhas, se tão somente nos propusermos a obedecê-lo. A obediência atrai a sua presença. Perceba os detalhes. Todos nós temos sido desafiados a sonhar e trabalhar por nosso chamado e pelo nosso propósito. Assim, atrairemos a sua presença para o nosso lar, nossa vida, nosso ministério, nosso chamado e para as pessoas em nossa volta. Essa palavra é para agora. Obras maravilhosas Ele fará em nosso meio. Os sinais nos acompanharão e faremos obras ainda maiores, como disse Jesus. Por isso que na continuação do livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 17, o Senhor responde a Moisés o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Senhor, sem a tua presença eu não irei. Que essa seja a nossa convicção e decisão todos os dias. Receba aquilo que o Senhor tem preparado para você diante do seu posicionamento nessa presença. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E te agradecemos por mais este dia que o Senhor tem, Pai, nos dado, tem, Senhor querido, nos oferecido para poder levar e fazer com que a sua presença seja vista em todos os lugares aonde nós estivermos. Que o seu amor seja real, que o seu amor seja verdadeiro, que o seu amor, Pai, seja algo que impacte de uma maneira tão grandiosa que todos fiquem, Senhor, assustados, tamanha presença da sua glória em nós. Somos gratos a Ti, Pai, porque tudo vem através de Ti, tudo está em Ti e tudo é por Ti, Senhor. Então não nos deixe ficar confundidos com as coisas desta terra, ou muito menos ser, Pai, ou estar desapercebidos daquilo que o Senhor tem feito. Que essa presença venha, que essa presença se manifeste, que essa presença seja real em tudo em nossa vida, Senhor. Que venha o seu reino, que através, Pai, disso, Pai, todos contemplem aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Não nos deixe ficar, Pai, presos ou até mesmo enclausurados diante, Senhor, das nossas decisões, desejos, vontades ou daquilo que nós achamos. Que realmente seja, Pai, esta a nossa convicção, que sem a Tua presença nós não iremos. Que seja essa, Pai, a nossa certeza nessa caminhada. Que não sejam, Senhor, as conquistas, ou não seja, Pai, simplesmente uma palavra, que se não for, Pai, com a sua presença, que o Senhor não nos tire ou não nos leve para lugar nenhum, mas que diante da sua presença tudo se faça manifesto. Que o Senhor nos livre do mal, da tentação, que não falte o pão na mesa do teu filho, que a sua glória, Senhor, nos seja manifesta, nos seja real em tudo o que fizermos,
porque teremos a certeza e a convicção daquilo que o Senhor tem preparado para nós em mais esse dia. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos pensamentos, palavras, consagramos sentidos, consagramos tudo diante de Ti para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, e que nada seja maior que a Sua presença em nós. Não nos deixe, Pai, trocar este altar da adoração ou trocar o Seu nome por quaisquer outras coisas, mas que antes que a Sua presença venha e seja manifesta de uma maneira gloriosa, poderosa e grandiosa. Consagramos este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações, atitudes, pensamentos e sentidos, ó Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos por mais este dia. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.